Olá, galera! Hoje o quadro Quer Que Desenhe, da série Temas Ilustrados Ensino Médio, será sobre o sistema de determinação dos sexos. Vamos lá? Primeiro, precisamos saber que o cromossomo sexual é qualquer um de um par de cromossomos que determina o sexo biológico de um indivíduo. Os cromossomos sexuais dos seres humanos e de outros mamíferos são designados pelos cientistas como X e Y. Na espécie humana, os cromossomos sexuais consistem em um par do total de 23 pares de cromossomos. Os outros 22 pares de cromossomos são chamados de autossomos. O sexo masculino tem 2 cromossomos sexuais, o X e o Y, diferentemente dos 44 autossomos, cromossomos não sexuais. O X e o Y não possuem os mesmos genes e não são considerados homólogos. Ao invés de um X e um Y, o sexo feminino tem 2 cromossomos X. Estes cromossomos X formam um autêntico par de homólogos. O cromossomo X se assemelha a um grande cromossomo autossômico, com um braço longo e um braço curto. O cromossomo Y tem um braço longo e o segundo braço muito curto. Apesar do cromossomo Y conter uma pequena região similar ao cromossomo X, de forma que eles podem parear durante a meiose, ele é muito menor e contém muito menos genes. Durante a meiose, o par de cromossomos sexuais masculinos, XY, se separa e passa um X ou um Y para os gametas separados. O resultado é que metade dos gametas, espermatozoides, formados contém o cromossomo X e a outra metade contém o cromossomo Y. A fêmea tem 2 cromossomos X e todos os óvulos femininos normalmente carregam um único X. Os óvulos fertilizados por espermatozoides portadores de X tornam-se fêmeas, XX, enquanto os fertilizados por espermatozoides portadores de Y tornam-se machos, XY. Devido a isso, cada concepção tem cerca de 50% de chance de produzir um sexo particular. O sistema XY não é o único mecanismo cromossômico de determinação do sexo. Outras opções incluem o sistema X0, ocorrem em alguns insetos, como os gafanhotos. Nesse sistema, as fêmeas têm 2 cromossomos X e os machos apenas um, por isso são chamados de X0. O sistema ZW ocorre nas aves, em diversas espécies de répteis, em algumas espécies de peixes e em algumas espécies de insetos. As fêmeas têm cromossomos sexuais diferentes, um cromossomo Z e um W. O macho tem 2 cromossomos Y. Desse modo, nesse sistema de determinação sexual cromossômica, o sexo do embrião é determinado pelo gameta feminino. Outro sistema é o haploide-diploide, o qual ocorre em insetos himenópteros, abelhas, formigas e vespas, e não depende de um único par de cromossomos, mas sim de todo um conjunto haploide. Os machos possuem um só conjunto, sendo, portanto, haploides N. Eles se originam de óvulos não fecundados, partenogênese. Seu genoma é somente de origem materna. As fêmeas são diploides, 2 Ns. Elas se originam a partir de óvulos fecundados. Um conjunto haploide vem da mãe e o outro do pai. Outro tipo de determinação do sexo frequente em plantas é aquele efetuado não por cromossomos sexuais, mas sim por genes autossômicos. Na realidade, a grande maioria das plantas superiores não apresentam os cromossomos sexuais. Um exemplo de controle da expressão sexual por intermédio de genes autossômicos ocorre em pepino, cocumes sativos. Nessa planta, o tipo sexual mais comum é o monóico, ocorrendo também os tipos dinoico, andromonóico e hermafrodita. As plantas dinoicas produzem apenas flores femininas, enquanto as androginóicas possuem flores masculinas e hermafroditas na mesma planta. Essas expressões sexuais são controladas por 2 genes, F e M. Já no mamão, que é uma espécie poligâmica diploide com 3 tipos sexuais, masculino, feminino e hermafrodita, o sexo do mamoeiro pode ser deduzido somente após atingir maturidade reprodutiva. Com
Considera-se que o sexo em mamão seja determinado por um único gene com 3 alelos, M masculino, MH hermafrodita e Mzinho feminino. Como machos e hermafroditas são heterogaméticos, enquanto fêmeas são homogaméticas, a determinação do sexo em mamão tem sido considerada do tipo XY, apesar de cromossomos heteromórficos não terem sido encontrados. Um estudo apresentou uma genética ampla e um mapeamento físico do genoma do mamão e revelou uma região curta masculina específica no cromossomo Y, MSY, que não recombina com o cromossomo X, fornecendo forte evidência de que os cromossomos sexuais se originam a partir de um par regular de autossomos. A região masculina específica é rica de sequências repetitivas, assim como outros cromossomos Y. O cromossomo Y primitivo de mamão representa, portanto, um evento inicial na evolução do cromossomo sexual. O cromossomo Y humano desempenha um papel fundamental para a determinação do sexo de um embrião em desenvolvimento. Isso é causado principalmente por um gene chamado SRY, região determinante de sexo do Y. O SRY está localizado no cromossomo Y e codifica uma proteína que ativa outros genes necessários para o desenvolvimento masculino. Em casos raros, erros durante a meiose podem transferir o SRY do cromossomo Y para o cromossomo X. Se um cromossomo X que possui SRY fertilizar um óvulo normal, resultará em um embrião cromossomicamente do sexo feminino, XX, e que se desenvolve como do sexo masculino. Se um cromossomo Y deficiente SRY fertilizar um óvulo normal, resultará em um embrião cromossomicamente do sexo masculino, XY, que se desenvolve como do sexo feminino. Na genética relacionada ao sexo, podemos encontrar características controladas por genes encontrados apenas no cromossomo X e que são considerados ligados ao sexo. Traços recessivos ligados ao sexo, como hemofilia e daltonismo, vermelho-verde, ocorrem com muito mais frequência em homens do que em mulheres. Isso se dá porque o homem que herda o alelo recessivo em seu cromossomo X não tem alelo em seu cromossomo Y para neutralizar seus efeitos. A fêmea, por outro lado, deve herdar o alelo recessivo em ambos os cromossomos X para exibir totalmente a característica. Uma mulher que herda o alelo recessivo para um distúrbio ligado ao sexo em um dos seus cromossomos X pode, no entanto, mostrar uma expressão limitada da característica. A razão para isso é que em cada célula somática de uma mulher normal, um dos cromossomos X é desativado aleatoriamente. Na herança influenciada pelo sexo, ocorre nos genes autossômicos, ou seja, podem ser expressos em ambos os sexos, mas podem se comportar de modo diferente dependendo do sexo biológico, podendo apresentar caráter recessivo ou dominante. Um exemplo desse tipo de herança é a calvície, condicionada por genes autossômicos, se comporta como dominante em indivíduos do sexo biológico masculino e recessiva em indivíduos do sexo biológico feminino. É por isso que é mais comum a incidência de homens calvos do que mulheres calvas, já que o homem, apresentando um único alelo da calvície, pode este ser dominante, ele será calvo. Já a mulher precisa apresentar ambos os alelos recessivos para poder expressar o fenótipo da calvície. Há outros tipos de heranças relacionadas com os cromossomos sexuais. As heranças restritas ao sexo correspondem aos alelos localizados no cromossomo Y, sendo, portanto, passado de pai para filho. Bons exemplos desse tipo de herança é a hipertricose auricular, isto é, o crescimento de pelos na orelha. Manifesta-se somente nos homens e a produção de leite nas glândulas mamárias que ocorre somente nas mulheres. Que interessante, né? Acesse o nosso site e baixe o mapa mental completinho sobre esse conteúdo na aba Quer que Desenhe. O link está na bio. Tem interesse pelo nosso conteúdo? Então ajude a página curtindo, comentando, salvando e compartilhando. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem! Até a próxima, pessoal!